Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando a falar aí sobre as dicas de cuidados com plantas. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série falando sobre sombra, meia sombra e sol pleno. Então fica ligado aí no vídeo. É, muitas pessoas têm uma dificuldade em compreender o que é sombra, o que é meia sombra, o que é sol pleno. Às vezes compram uma plantinha e essa plantinha morre ou ela não fica tão bonita como deveria ficar. E muitas vezes é por falta dessa compreensão. A primeira dica que eu dou para vocês é quando vocês forem comprar uma planta ou adquirir uma planta ou alguém deu uma planta para vocês, procure saber, pesquise sobre aquela planta, como é o comportamento, qual é o habitat natural dela, para vocês poderem cuidar dela da melhor forma possível, beleza? Entrando aí na parte de sombra, de meia sombra e de sol pleno. Dani, o que é sombra? Pelo amor de Deus, sombra não é escuridão total. Não vão colocar uma planta no breu. Não existe. Todas as plantas elas precisam de luz, tá? Para fazer seu processo de fotossíntese. Então, elas precisam de luz para sobreviver, beleza? Luz, água e um substrato muito bom. Então, quando a gente fala na jardinagem sombra, sombra é um local iluminado, mas aquela planta ela não recebe sol diretamente nela, na folha dela, no corpo dela, tá? Então, é um local que tem luz, que a luz entra, mas não tem sol direto ali. E existem plantas adaptadas a isso, né? Existem habitats aí naturais de algumas plantas que é assim, né? Essa planta ela não recebe sol direto, mas tem iluminação naquele ambiente. E quando eu falo luz, é luz natural, né? Não é essa luz que a gente tem dentro de casa e elétrica, né? O que é meia sombra? E aí, para não confundir a cabeça, meia sombra é quando essa planta ela vai receber 4 horas de sol. Então, por exemplo, você tem uma varanda, que é aquela varanda ali que você tem, ou uma área na sua casa, que uma janela na sua casa que o sol entra. E aí o sol vai bater na folhinha ali daquela planta. Tem plantas que são adaptadas a receber essas 4 horas de sol e ficar o resto do dia sem sol, tá bom? E a gente chama essas plantas de meia sombra, né? Elas recebem o sol direto determinadas horas do dia e o resto do dia elas ficam sem esse sol direto. E sol pleno já tá falando aí, né? Essa planta ela recebe o sol direto o dia inteiro, tá? Então a gente tem plantas, né, que gostam desse sol direto, de tomar o sol direto o dia inteiro. Como são os cactos, algumas suculentas, né? E as rosas dos desertos, né? Que a gente coloca logo no sol e elas ficam bem bonitas, né? São plantas que estão adaptadas a esse tipo de situação. E na jardinagem, né, na natureza, existem plantas de sombra, existem plantas de meia sombra, existem plantas de sol pleno. Como eu falei para vocês e volto a falar, pesquisem sobre a plantinha que você tem em casa, pesquise sobre a planta que você quer comprar, porque isso facilita a compreensão, né, e facilita também de você cuidar melhor aí das suas plantinhas, das suas verdinhas e elas ficarem mais felizes, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre plantas de sombra, de meia sombra, de sol pleno, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? A gente tem um vídeo no nosso canal, lá no YouTube, o canal é Ecoatelier Botânico, que ele fala de plantas para dentro de casa. Então, eu mostro uma variedade de algumas plantas que vocês podem ter dentro de casa, já que nem todo mundo hoje tem um jardim divo, né? Um quintal mágico. A gente tá morando em espaços menores, então acaba que a gente quer ter planta, mas não tem um espaço muito grande.
Então, nesse vídeo fala um pouquinho sobre plantas para dentro de casa. E todas essas plantas que eu coloco para dentro de casa, as minhas plantas aqui que eu tenho dentro de casa, todas estão coladas numa janela, coladas numa porta de vidro, porque as plantas elas precisam de luz, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!